O rio é doce, a Vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? A Vale, que atua no município de Itabira há mais de 70 anos, em seu último relatório revelou que em 10 anos todos os seus recursos estarão exauridos, prazo este que ainda pode diminuir de acordo com os avanços tecnológicos e demandas do mercado internacional. Itabira está à mercê da empresa. A Vale é responsável por 45% dos impostos arrecadados pelo município. Este valor chega de 65% a 70%, se contarmos com a receita indireta, advinda do comércio e da prestação de serviços, diretamente ligados à empresa. Hoje a Vale conta com 2 minas e 3 usinas de beneficiamento na cidade, com mais de 7.400 funcionários diretos e terceirizados, produzindo 41 milhões de toneladas de ferro por ano. Apesar destes significativos valores para Itabira, essa produção representa apenas 9% de toda a produção da Vale. Com os acidentes de Mariana e Brumadinho, as barragens antes ignoradas pela população hoje são temidas. Como forma de não repetir os mesmos erros e buscar conscientizar a população atingida, a Vale criou o Plano de Ação de Emergência para barragens de mineração, além de ter criado zonas de autossalvamento. Medidas como essa não trazem segurança nem à população nem aos funcionários da própria empresa. Sabemos que acidentes são eventos complexos. Independentemente da extensão das consequências ou da trama de eventos que deram origem ao acidente, a complexidade necessita de uma análise que exige cooperação de várias disciplinas, pouco habituadas de trabalhar e pensar em conjunto. O acidente de Brumadinho, tanto pela quantidade de causas que já são conhecidas, quanto pela extensão dos impactos, induz a conclusões precipitadas, fazendo-se necessária uma análise aprofundada para ser devidamente compreendido. Este documentário busca entender as possíveis causas do acidente de Brumadinho, fazendo um paralelo com os aspectos organizacionais da empresa Vale em Itabira, sob o ponto de vista de um ex-funcionário do setor de segurança da empresa. Atenção, isso é uma emergência. Atenção, essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Abandonem imediatamente suas residências, sigam pela rota de fuga até o ponto de encontro e permaneçam até... Essa população é afetada de diversas formas, não só com esse terrorismo que eles estão vivendo hoje, de toca sirene, não toca sirene, prioridade 1, prioridade 2, mas com a própria desvalorização, não só da vida, mas da identidade, de tudo que eles conquistaram. Então eles vivem na iminência de hoje eu tenho minha vida, amanhã eu não tenho controle nenhum sobre ela. O nosso telefone, né, nosso Central 193, começou a tocar e região Eldorado, Nova Vista, Praia, todos alegando que a sirene foi acionada. Aí começaram a tocar. Segundo informação, ligamos para a SECOM, que é a Central da Vale. E lá eles detectaram que houve um erro no sistema. Um erro no sistema? No sistema. Eles estão tentando lá corrigir e ver por que tocaram. Né? E eles estão lá tentando corrigir isso. Então, diante desse, né, gerar esse princípio desse pânico, tanto o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar se faz presente nesses bairros para avisar a população. Bacana, viu? Que hoje, simplesmente, foi um erro de sistema. Então, quando a Vale trata de vocês vão... A barragem vai romper e vocês vão ter que correr para tal lugar para rota de fuga. Na onde que isso te dá um conforto? Isso te dá uma direção no meio de um caos. Mas não te salva. Isso não é garantia que você vai ter esse controle entre viver e perder tudo. Ela não vai
vai tomar providências para tranquilizar a população. É isso que eles estão querendo, é matar o povo. É isso que eles estão esperando. Estava lá na colina da praia, escutei a sirene e vim correndo para me buscar minhas irmãs que não tem carro. Nós estamos vivendo um pânico, porque aonde que a minha família mora é 50 metros da barragem. Então a chance de sobreviver se ela romper é zero. Então a gente tem que viver com o coração na mão, né, com essa incerteza. Quem trabalha na Vale também sofre um terrorismo. Eu acho que você conversar com qualquer pessoa, a gente já até costumava brincar que um ano na Vale se envelhecer 5. Você sofre pressão, você sofre terrorismo, você trabalha muito bem, mas se você não terminar esse trem até amanhã, sua entregativa, tem muita gente querendo. Então, quem tem família, até a própria influência da Vale aqui no quesito cultural em Itabira, né? De quem trabalha na Vale está bem desenvolvido de vida, evoluiu bastante. Então eles acabam fazendo o que pode para entregar. Mesmo que a acabativa não seja o que era esperado dentro, não só da segurança, mas dentro da própria legislação, ou própria... Cultura de segurança é um conjunto de práticas e procedimentos escritos e procedimentos tácitos que se manifesta na empresa. Essas culturas podem ser aquelas que acontecem no chão de fábrica ou aquelas implantadas de cima para baixo. Então tem 2 tipos de cultura normalmente, né? Uma série de procedimentos e valores que a empresa adota e difunde e que espera que os trabalhadores cumpram, e tem aqueles valores compartilhados pelos próprios trabalhadores, a forma como eles compreendem, né, esses valores e passam também essa informação entre seus colegas. Então existe um pouco uma diferença entre a cultura que é implantada e tenta se implantar e uma cultura que é de fato aquela cultura real que se manifesta entre os grupos de trabalhadores. Numa empresa existem diversas culturas em diversos setores. Então não existe uma cultura única no chão de fábrica, não existe uma cultura única na empresa. Bom, as ações de segurança da Vale são voltadas mais para a parte comportamental, né? A gente desenvolvia a maturidade das áreas. Porém, eles deixam a desejar um pouco quanto à influência técnica de um engenheiro de segurança nas demais atividades envolvendo os outros postos de trabalho, como barragem, usina, nessas diversas atividades de manutenção. Quando a gente pega um caso muito famoso, que é o caso da Challenge, do ônibus espacial, a gente vê que algumas dessas questões foram quebradas dessas noções de segurança mais clássicas. Então, o que aconteceu nesse ônibus espacial em 86? Pós-Guerra Fria, então os Estados Unidos tinham um cenário econômico muito pior financeiramente, eles estavam há 26 anos trabalhando nesse projeto e deu errado. Mas o que aconteceu? Um dos anéis, ele cedeu e acabou vazando o combustível por ele. E logo após isso, o físico ganhou o Nobel da época. Ele foi demonstrar na TV que era algo banal de se saber e que era muito clássico, mas a gente vê isso como uma ilusão retrógrada, que a gente não pode pegar fatos do presente e analisar o passado com eles. Então, nesse caso, ele ficou muito famoso, que vários engenheiros que eram de uma terceirizada da NASA naquela época avisaram, olha, vai dar problema, porque em baixas temperaturas esse anel vai ceder. E isso foi avisado. Só que a NASA levou em consideração os testes que eles faziam. E nos testes, eles sabiam que ia vazar, mas mesmo assim era um nível muito aceitável. Então, aqui a gente pode ver como que eles seguiram padrões, métodos, e ainda assim deu errado. Mas por que isso aconteceu? Dentro dessa tomada de decisão, dentro dessa época sob pressão, os engenheiros daquela época, eles não foram muito ouvidos. Porque eles falaram, olha, eu conheço essa atividade, e o tanto que está vazando aqui é muito mais do que vai aguentar
sobre a temperatura que vai estar no dia. A previsão era o dia mais frio da Flórida. Então, abaixo de 12 graus foi recomendado que não lançasse e foi lançado ainda assim. E nessa reunião que eles tiveram, para não baixar de 12 graus Celsius, logo depois os executivos do alto escalão, eles cancelaram essa decisão e aí sim lançaram. Então a gente pode ver que quem realmente tinha conhecimento sobre a atividade não foi ouvido. Quem devia ser ouvido? Os engenheiros. Eles tinham um nível de conhecimento muito alto relacionado àquela atividade, ao contrário do alto escalão. Mas a gente tem que olhar também que essa variável do mercado trazendo a pressão para a empresa, né, para a NASA, foi algo muito forte. Então, quando a gente fala de maus hábitos dos trabalhadores, isso está muito relacionado às questões de cultura de segurança. Então deu errado porque o trabalhador não seguiu padrões, o trabalhador não seguiu métodos, o trabalhador transgrediu as regras, e a gente vê que não é bem assim. Tem muito mais variável do que isso, e a empresa tem um papel fundamental em quais são as atitudes e quais que são as características relacionadas a isso. Qual que é a característica, qual que é a atitude que a minha organização tem, que os meus trabalhadores têm, para que a gente priorize a segurança. Então, não é que a empresa não queira que você faça um bom trabalho, que você faça o que está dentro da lei. Mas ela não te dá tempo hábil para isso, ela não te dá outra solução e ela te pressiona. Isso acaba fazendo a pessoa, às vezes, procurando um caminho mais fácil, ou só tendo tempo para fazer o básico. Outro sentimento era que cada área faz o seu, para ter seu nome. Por exemplo, segurança faz o seu para ser valorizado pela grande gerência, com números. Se os seus resultados são esses, são números. E é os números que vão chegar para a alta gerência, sem nexo nenhum, e vão ser lidos friamente. Os indicadores podem ser divididos em dois tipos. Os ativos, ou seja, aqueles que a empresa entende que são muito importantes e fazem alterações e atualizações constantes. Eles principalmente trabalham na área da promoção da saúde e na promoção de segurança. E tem aqueles que são os reativos. Os reativos, eles geralmente acontecem quando há uma não conformidade ou um evento ou um acidente de trabalho, e a partir desse acidente são montados os indicadores. A grande questão, a grande dificuldade das empresas é entenderem que muitas vezes esses indicadores não são estáticos, eles devem ser dinâmicos, acompanhando a linha do tempo da empresa. Então cada supervisão era muito preocupada com isso, e às vezes elas não se comunicavam uma com a outra por disputa, por às vezes os números não estavam muito bons e eles não queriam ter essa interferência. Então isso acaba interferindo muito no serviço, acaba ser nada na Vale se faz sozinho. Para tudo você precisa de outra gerência, de outra supervisão, de outra área. E às vezes a entrega deles não são no tempo hábil, isso acaba te atrasando e a empresa não quer saber disso. A boa gestão, ela tem que conciliar a tecnologia, o saber formal, né, da engenharia, né, com o saber dos trabalhadores que vivenciam, né, o dia a dia lá na frente, né, vivenciam os problemas, têm contato com o trabalho real, né. Então são dois mundos distintos que precisam interagir mais, né, para que a gestão possa atuar de forma mais acertada, né, juntando esses saberes. Então, o que não é comum e o que não vem acontecendo. Então, é importante que a gestão reconheça que só as normas, só a informação tecnológica que vem dos medidores ou dos especialistas em barragens, especialistas em geologia, não é suficiente para fazer a boa gestão. É preciso levar em consideração os trabalhadores e suas vivências, suas impressões, suas percepções, para ajudar na decisão que é tomada.
Não vale nada e quem vai pagar? Ei diretor, quem vai pagar? Falha assassina já não é menina, já tem idade pra poder matar. 50 barragens de lama barrosa, ninguém barrando, como é que eu não berro? Lama venenosa, dejeto e minério, morre animal, já mataram os insetos. Dinheiro pra família não é nada, dinheiro pra família não é nada. O que cês fizeram já não tem mais volta. Mãe natureza tá bem revoltada. Escuta primeiro, não fala primeiro. Prende o presidente, depois o engenheiro. Fechar a Vale pra nós é ruim, cê não entende o mercado brasileiro. Tá de brincadeira, lama não é poeira. Vai se fuder você e o mundo inteiro. São vidas, não são números. Muitas mortes, poucos túmulos.